Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui reunido, nós somos os alunos do terceiro período do curso de Medicina da Dom Pedro. Estou aqui, meu nome é Márcio, esse é meu amigo Átila, Hermival e Marco Gabi. Vamos tratar hoje acerca de um assunto importantíssimo, de um método científico de medicina. Hoje é sobre os pilares da medicina baseada em evidência, a revisão sistemática. A gente vai conversar sobre o que ela é, como é feita, quais são suas etapas e por que tem tanta importância na pesquisa médica. Pronto, exato. Quando a gente fala sobre revisão sistemática, muita gente tem aquele conceito errado que é só juntar um punhado de artigos e fazer uma revisão simples sobre eles, mas não é assim que funciona. É muito mais do que isso. É um método científico bem elaborado, com etapas bem definidas, que busca responder uma pergunta específica de pesquisa com o máximo de rigor e o mínimo de viés possível. E aí, dessa forma, segue etapas bem definidas, bem claras, para poder formar um material de estudo bem conciso e seguro, né? Uma fonte confiável. E o legal é que a revisão serve tanto para orientar a prática clínica, quanto para direcionar novas pesquisas. É o tipo de estudo que consolida o que já se sabe e mostra o que ainda falta ser investigado. Bem, então fica com a gente até o fim, porque a gente vai estrinchar tudo, desde o conceito até como se faz uma revisão sistemática, incluindo diferenças, revisão narrativa e não pode deixar de lado a meta-análise. Afinal, o que é uma revisão sistemática? Bom, a revisão sistemática é um estudo secundário, ou seja, ela não coleta dados diretamente dos pacientes, mas analisa resultados de outros estudos já publicados. O foco é reunir todas as evidências científicas disponíveis sobre uma pergunta bem delimitada. Pronto. E aí vamos comparar agora com a revisão narrativa. Qual é a grande diferença entre a revisão narrativa e a revisão sistemática? É a metodologia padronizada. Enquanto a revisão narrativa ela é mais livre e depende da interpretação do autor, a revisão sistemática ela é bem padronizada, segue etapas bem definidas, usa critérios explícitos de inclusão e exclusão e tem como objetivo minimizar os vieses dentro dessas pesquisas. Outro ponto é que a revisão sistemática busca ser reprodutível. Qualquer outro pesquisador com a mesma pergunta e o protocolo deve conseguir chegar aos mesmos resultados. Isso é o que torna esse tipo de estudo tão confiável. E quando essa revisão sistemática inclui uma análise estatística, combinando resultados numéricos dos estudos, ela vira a meta-análise, que aumenta, portanto, o poder das conclusões ao somar amostras e gerar resultados mais robustos. Ora, rapaz, o que seriam as etapas de revisão sistemática? Tudo começa com uma pergunta de pesquisa bem estruturada. O modelo mais usado é o PICO, que significa paciente com problema, intervenção, comparador e outcome, ou desfecho. Por exemplo, em pacientes com hipertensão, a dieta DASH é mais eficaz do que uma dieta comum na redução da pressão arterial? Depois, os autores elaboram um protocolo detalhado que define os métodos que vão ser usados, base de dados, critérios de inclusão e exclusão, estratégias de busca e formas de análise. Esse protocolo é registrado em uma plataforma como a Prospero para garantir transparência. Pronto. Depois dessa pergunta direcionadora e da formulação do protocolo, vem a busca nas bases de dados. Como é que funciona? O pesquisador ele vai realizar as buscas dos artigos que ele vai fazer revisão sistemática dentro de algumas bases de dados que já são bem consolidadas e na área de medicina, na área de saúde, as principais que valem citar aí são a PubMed, Scopus, Cochrane Library, Cielo, e é importante usar descritores bem padronizados para você refinar a sua busca. Por exemplo, os termos MESH, operadores booleano, AND, OR, NOT, para garantir uma busca completa, para você achar exatamente o que você quer
achar o que você está pesquisando. Não, perfeito, né? E depois disso, ocorre de fato a seleção dos estudos. Primeiro, fazendo a triagem dos títulos e resumos, e depois a leitura completa desses artigos potencialmente relevantes. Normalmente, pode-se pensar em 2 revisores independentes fazendo essa seleção. E se houver alguma discordância, um terceiro avaliador pode decidir. E quando esses artigos são selecionados, vem a etapa da extração de dados, onde os revisores coletam informações padronizadas com o número de participantes, intervenções, desfechos e resultados principais. Pronto, aí você fez essa extração de dados, agora você vai realizar a avaliação da qualidade metodológica. Como é isso? Como é que funciona isso? Tem algumas ferramentas específicas para realizar essa avaliação, como por exemplo a Cochrane Risk of Bias Tool para ensaios clínicos e o Newcastle Ottawa Scale para estudos observacionais, que você vai analisar se essa sua pesquisa teve algum tipo de viés ou de desvio ou não. Com todos esses dados, os autores fazem a síntese dos resultados. Quando possível, eles aplicam métodos estatísticos para combinar os resultados dos estudos. Isso é a meta-análise. Caso contrário, fazem uma síntese qualitativa discutindo as evidências. Bem, e por fim, vem a interpretação dos resultados e a própria discussão. É aqui, nesse ponto, que a gente vai analisar os achados, implicações clínicas, limitações e lacunas para as pesquisas futuras. Tudo isso é relatado segundo o checklist PRISMA, que padroniza as nossas formas de apresentar revisões sistemáticas. Então, e acerca da importância de aplicações? As revisões sistemáticas têm um papel central na medicina baseada em evidências, MBE. Eles estão no topo da pirâmide da evidência, porque reúnem o resultado de diversos estudos e diminuem o risco de conclusões enviesadas. Pronto, e além disso, elas são usadas como base para a formulação das diretrizes clínicas, protocolos terapêuticos e políticas de saúde, tanto pelo Ministério de Saúde quanto pela OMS. Por exemplo, muitas das recomendações da OMS na época da Covid-19 foram formuladas em cima de pesquisas, em cima de revisões. E aí, o Ministério da Saúde e o Cochrane são fundamentados em cima dessas revisões sistemáticas. Além disso, uma revisão sistemática pode mostrar lacunas de conhecimento, quando percebe-se que certos temas têm pouco estudo de qualidade e o que ajuda a direcionar essas novas pesquisas. Bem, de forma lógica, o que a gente também vai observar é evitar a duplicação do esforço, porque realmente é desnecessário. Antes de iniciar um novo ensaio clínico, o pesquisador pode consultar as revisões existentes para ver se a pergunta já foi respondida ou se logicamente há espaço para o quê? Para novas abordagens. E falando acerca de exemplos e curiosidades, um exemplo clássico é a revisão sistemática da Cochrane sobre o uso de aspirina na prevenção de doenças cardiovasculares. Foi a partir dessa análise que se estabeleceu o real benefício e o risco do uso diário de aspirina, mudando as recomendações médicas no mundo todo. Pronto, eu falei agora há pouco sobre a Covid-19, então, voltando a esse tema, semanalmente eram publicadas revisões sistemáticas avaliando a eficácia do uso de medicamentos de antivacina, de antivirais e corticoides. E esses estudos, eles embasaram a propedêutica médica nessa época da pandemia, né? Possibilitando que os profissionais tivessem um direcionamento bem embasado cientificamente e ajudando também a eles tomarem as decisões rápidas e baseadas em dados sólidos. Em suma, a revisão sistemática é uma ferramenta essencial para resumir o conhecimento científico disponível de forma organizada, transparente e confiável. Além de, claro,
permitir que a prática médica e política de saúde sejam guiadas por evidências sólidas, como até foi comentado pelo colega, e não por opiniões ou estudos isolados. Se você quiser aprender a fazer uma, a dica é conhecer o Guia Prisma, que está disponível online, mostra passo a passo de como planejar e relatar uma revisão sistemática. Pronto, pessoal. Foi um vídeo bem curto, uma conversa aqui, né? Para poder falar, mostrar a importância da revisão sistemática. É um assunto denso, só com a prática mesmo para poder entender, aprender a fazer. Mas eu esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa, tenha sido bastante útil, agradável, construtivo. E é isso, muito obrigado. Maravilha. Tamo junto, pessoal.